Sempre tive envolvido de alguma forma, né, com oficinas e tal, nesses projetos sociais, né? Mas hoje eu tô meio que tentando fazer uma mudança assim de carreira. Não total, mas é porque desgasta, né? 10 anos já fazendo vídeo pra caramba direto. Eu fico meio desgastado e eu tô precisando de mais segurança, assim, por causa da minha filha, gastos, essas coisas. Então eu tô começando a ver trabalho fixo, que é uma coisa que eu não pensava antes. Eu ia na doideira, mas é isso, né? A vida vai mudando. Meu nome é Igor Cabral, eu tenho 33 anos, sou de Duque de Caxias, né? Baixada Fluminense. Circulei muito por Nova Iguaçu também, morei muito tempo lá, então muitos projetos que eu fiz foram lá em Nova Iguaçu, mas sou de Caxias, hoje estou morando novamente em Caxias, enfim, circulo aí pela Baixada, tanto no pessoal quanto no profissional, né? Eu comecei em 2012, final de 2012, né? Marca esse começo de eu realmente estar fazendo algo profissionalmente. Só que já vem de um tempo atrás, né? Eu lembro até quando começou o YouTube, né? Que foi em 2005, chegou o YouTube. Eu lembro de olhar assim, eu era adolescente e falar: caraca, dá para fazer um vídeo e jogar na internet. Aquilo ali já me acendeu, mas era aquilo, não tinha câmera, não tinha, enfim, estrutura nenhuma para fazer. Todas as fotos que eu tenho, por exemplo, né, das antigas, é tudo que eu ia pegando emprestado, cybershot dos outros e pegava e fazia o meu arquivinho, né? Mas ali já tinha essa coisa de querer criar esse arquivo, ter esse acervo e comecei a fazer em 2010 jornalismo na Veiga de Almeida e consegui a bolsa pelo ProUni e tal. Então foi uma parada que eu, antes no ensino médio, eu fazia técnico em informática, achava que ia ser da informática e tal, mas não foi o que rolou, porque assim, ali na boca ali para fazer as provas, né, de vestibular e tal, tudo eu pensava, informática, informática. É, comecei a me interessar, porque já me interessava por essa parte, porque, pô, MTV, né, MTV na minha adolescência toda, eu ficava olhando aquilo ali, mas eu não sabia que faculdade fazia para trabalhar ali, né? Então é tudo muito marcado por não ter informação, né, de tipo, eu lembro direitinho de eu fazendo vestibular para UF, por exemplo, e tinha a opção cinema. Eu olhei assim, mas falei, não, nada a ver. Cinema não tem como pô, trabalhar, né? Porque a ideia é, pô, sai do colégio, você tem que sair do ensino médio, já conseguir uma faculdade para ir trabalhar. Então, só que aí nesse meio tempo, eu também comecei a ver que o jornalismo, tinha a publicidade, enfim, comunicação social. Meio que descobri isso, comunicação social, o que que é isso, né? E aí vi que era uma parada assim que eu curtia, né? E aí eu fui e comecei a fazer jornalismo em 2010. E aí o jornalismo foi me trazendo com essa junção do audiovisual, né? A coisa do documentário. Comecei a me interessar muito por documentário, porque era meio que o que eu já gostava de pegar a câmera dos outros, fazer vídeo na adolescência. Enfim, o audiovisual estava sempre muito presente na minha vida, audiovisual e fotografia. E aí junta com o jornalismo, né? E meio que, putz, isso é o documentário, eu acho que é a minha praia, assim. Eu lembro de eu virando essa chave, apesar de, enfim, na época baixava muito filme, né, para conseguir assistir, enfim, filmes clássicos e tudo mais, gosto muito, mas eu fazer, eu acho que é muito melhor para mim, é uma parada que eu tenho muito mais paixão em fazer é o documentário, assim. Talvez seja porque a coisa da falta de estrutura, né? Dá para fazer ficção sem estrutura e tal, mas você começa a pensar ali, principalmente na época, né? Não tinha um suporte, então pensava roteiros muito mirabolantes assim na cabeça e falava, não dá para fazer, tem que arrumar ator, tem que arrumar um amigo para fazer, enfim. E aí, mas assim, ainda não tinha câmera e fui fazendo, né, todo o trabalho que pedia da faculdade, eu tentava fazer um vídeo, tentava meter um videozinho ali, tipo,
né? Então já comecei aí a me interessar muito por edição, que aí foi o momento que também me virou essa chave que dentro do audiovisual eu faço tudo, né? Porque não tem jeito, a gente tem que fazer desde produzir, desde, enfim, roteirizar, filmar, né? Mas a edição foi o que me saltou os olhos e é o que eu faço mais hoje, né? E é o que eu curto mais, assim. Então, foi todo esse escalonamento de coisas, né? E aí ali no final da faculdade eu não consegui terminar porque o trabalho de audiovisual engoliu isso. Eu tive que parar. Por quê? Porque aí no começo ali eu já comecei com uma dinâmica de pegar câmera emprestada, câmera alugada para fazer casamento da galera, porque também foi uma coisa que eu olhei e falei, pô, aí eu pego e meio que filmo o que está acontecendo, mais fácil, né? Então eu fugia muito dessa coisa de fazer uma produção pensada e tal. Eu queria filmar o que estava acontecendo e tentar fazer um vídeo depois, sabe? Porque era muito mais focado na edição mesmo. Mas enfim, aí deu certo. Comecei a fazer em 2012, né? Finalzinho de 2012, que eu realmente começo a pegar uma câmera, empunhar uma câmera e filmar tudo. Comecei com isso, assim, a minha experiência começa aí. E aí é muito louco como a falta de estrutura, né, foi, foi criando um estilo próprio, né? Tipo, eu meio que transformei, meio inconscientemente, mas aí depois foi ficando consciente, como a falta de estrutura trazia a linguagem que eu estava começando a ter com a câmera, com a edição, que no começo eu não tinha tripé, por exemplo. Então, câmera na mão, aí tremia. Mas esse tremido passou a ser uma. E aí também, de novo, aquela coisa do documentário, porque eu lembro direitinho disso, de ver os filmes, né? Aquela coisa, aquele take perfeito e tal, não sei o quê. Ainda também consumia muito mais blockbuster, né? Hoje eu já tem muitas ficções que são filmadas de uma forma bem mais, né, artesanal, vamos dizer. Mesmo que seja planejado ou não, né? Porque tem aquela coisa de filmar fingindo que é ruim, né? Então a pessoa tem tanta técnica ali que ela, não, vamos filmar meio The Office, né? A galera fala, não, vamos filmar meio The Office. O The Office é uma série que é o quê? O que ele traz? A coisa do documentário, né? E aí a coisa do documentário, quando eu comecei a assistir documentário, eu falei, caramba, a câmera tá no chão e de repente o cara vira e aí que ele vira pro cara falando, então quer dizer, o momento, né? A coisa que não é ensaiada, que é então isso já começou a reverberar muito na minha mente e os vídeos de casamento começaram a trazer isso. Pô, câmera na mão, vi uma coisa ali, eu já impunha assim, e aí na edição eu comecei a perceber que eu usava esses entreplanos, né? Eu usava o começo antes do plano ficar bom, né? Antes do plano ficar perfeito ali, o beijo, por exemplo, eu gostava de deixar indo, ou gostava de deixar o finalzinho que eu só fazia assim para desligar a câmera. Então, fui criando uma linguagem baseada na escassez, na precariedade, né? Então, eu falo muito isso com os meus alunos e com todo mundo que eu converso, que dependendo de onde você vem, você tem que criar essas alternativas, né? E foi uma alternativa, não foi consciente de primeira, óbvio, fui fazendo, comecei, pô, isso aqui é legal, gosto disso. E aí eu fui vendo que eu fazia o que eu gostava, né? Uma linguagem que eu gostava de assistir, né? E é uma coisa que eu falo muito com meus alunos também. Cara, eu adoro ver um filme cheio de efeito especial e tal, curto mesmo, mas talvez eu fazer, eu fico meio porque assim, muito fora da realidade, né? Muito fora da realidade mesmo. Então, não que eu nunca vá fazer, que eu não queira fazer, mas eu acabo me atendo ao que é mais simples assim, relativamente mais fácil para mim. E aí a ideia da comunicação, do jornalismo, isso também me trouxe muita muito embasamento assim do texto, né? Da entrevista ou da análise do que está sendo falado. Então isso foi no casamento eu fui vendo isso acontecer. E é muito doido olhar hoje como
já estava bem latente isso, e parece até que estava meio errada a linguagem que eu estava colocando num mercado que, né, traz a ideia mais de perfeição, romântico e tal. Tanto que por isso eu, em algum momento, eu paro a produtora, que era Pitanga Audiovisual, que era de casamento e tal, aquela coisa. Fiz alguns clipes como Pitanga, porque aí é isso, a coisa do videoclipe de rap é coisa pessoal minha. Tipo, eu ia na galera, cara, qual é? Bora fazer um clipe. Como é que é isso? Então, eu chegava e me oferecia mesmo pra fazer. E aí, como eu comecei a conhecer a galera da Baixada, né? Porque assim, até 2010 eu sou da Baixada e tal, mas eu tava fazendo aquele movimento que é o mais tradicional, né? Que é aquela coisa mais do sistema mesmo, de vir estudar aqui, né? Estudar no Rio, e aí estudei na Veiga de Almeida, na Tijuca, na faixa em Botafogo, né? E trabalhava no centro, enfim, a ideia era tipo assim, eu não vou fazer nada em Caxias. O que eu vou fazer em Caxias? O que eu vou fazer em Nova Iguaçu, em Belfor Roxo? Não sei, né? E aí em algum momento eu começo a ver que tem essa efervescência, essa coisa, e é muito interessante pensar nisso, porque, pô, sou nascido e criado lá e era como se não existisse para mim. Né? Então acho que também com a difusão das coisas pela internet, né, e tal, essa época tava começando a efervescer mais, tipo, evento no Facebook, né? Então eu já via, pô, tem evento aqui, tem essa roda cultural que é toda semana, tem essa outra coisa aqui que é 2 vezes por mês, e aí começa a criar essa agenda. Eu falei, pô, tem uma agenda cultural na Baixada. Eu fui conhecendo isso, me aproximando do hip hop e do rap da Baixada, porque eu fui vendo que tinha a galera e eu curtia as músicas verdadeiramente, né? Tipo, eu falo sempre isso, que apesar de tudo tem muita sorte que, tipo assim, tem músicas que são minhas músicas preferidas, que eu ouço indo trabalhar, que eu ouço no meu fone normalmente, e aí de repente eu faço um clipe dessa música, sabe? Então tem esse ponto muito positivo, assim, apesar do retorno, né, financeiro e tudo mais não ser bom, mas eu comecei a perceber porque eu ia com certo medo, né? Pô, cara, eu não tenho experiência, eu não tenho nenhum clipe para mostrar, só que quando eu ia para essas pessoas, né, para oferecer, né, para eles e tal, que era uma ideia que eu tinha também de eu me exercitar também, né, fora casamento, porque ficava muito numa esfera só. E é uma coisa que eu curto, né, MTV, essas coisas, então, tipo, pô, fazer um videoclipe, isso é muito maneiro. E eu via, quando eu chegava ali para falar com aquelas pessoas, era como se eu fosse a salvação para aquelas pessoas. Pô, cara, preciso muito de um clipe, bora e tal. E aí isso foi se tornando. Aí foi uma bola de neve, porque aí eu fui fazendo um, que aí conheci o outro. Aí, tipo, meu primeiro clipe que eu fiz foi do Marcão Baixada, que é de São João. Ele é do. Ele, na época, né, ficava muito ali no Enraizados, que é em Nova Iguaçu, no Morro Agudo, que é uma instituição que faz, enfim, diversas ações ligadas ao hip hop, né? Tudo ligado ao hip hop. E aí, ali eu já conheço o Dudu, que é do Enraizados. A partir dali eu tenho. Lá tem muita oficina de MC, de DJ, essas coisas. E as pessoas surgem, os artistas simplesmente surgem lá realmente naquela coisa de salvar o jovem mesmo ali, que ele poderia não ter nenhum tipo de perspectiva, e a arte salvar ele daquela forma. Alguns seguem profissionalmente, outros não, mas todo mundo com esse contato, né? De escrever, de enfim. Eu mesmo sou uma pessoa que me soltei para isso de escrever. Hoje em dia eu escrevo, tenho algumas músicas aí por estar com eles e ter essa. Que eu acho que acaba rolando essa generosidade mútua, né? Tipo, eu não tô ali como alguém que sabe mais e eu sei de audiovisual e você não sabe, e eles muito menos de tipo, não, você não pode estar aqui na minha área da música, fica na sua área. Até porque, na verdade, essa coisa é uma coisa meio que de músico frustrado minha, porque eu tinha banda e queria estar nessa frente. E aí fiquei um tempo triste até, de tipo, pô, cara, não vai dar pra eu ter banda, não vai dar pra eu fazer música, mas quando eu vejo eu tô lá, sei lá, fazendo o meu 50º clipe, e aí eu penso, cara, eu tô
faço parte, né? Só mudou a posição ali. Fui para trás da câmera, né? Fui para os bastidores. E aí, com tudo isso, eu fui percebendo a importância, né? De como a coisa ia dando esse suporte, né? Um dá o suporte aqui de vídeo, daqui a pouco alguém dá um suporte de um local para fazer um evento, outra pessoa dá um suporte porque ela vende alguma coisa de artesanato, aí ela vem, já traz um público ali para aquele evento, galera de brechó, né, tem muito. Então assim, eu fui conhecendo esse universo e sempre ligado ao hip hop, então por isso que 90% dos meus clipes são de rap devido a essa proximidade, né? Então fui aprendendo junto com todo mundo. O Marcão é uma pessoa que eu tenho uma parceria já de 2013 até aqui, né? Então são 10 anos. Recentemente a gente lançou um trabalho, né? Foi mês passado. E a gente sempre fala isso, caramba, a gente vê a nossa evolução, né? Cada um evoluindo na sua área e como a gente vai tentando, né? A gente vai ali, às vezes tem que trabalhar numa coisa que não quer, né? Eu trabalho, um dos meus primeiros trabalhos foi como professor de inglês, então assim, geralmente quando não tem jeito e tal, eu já caio para isso. Então já umas 3 vezes na vida eu, pô, cara, vou ter que dar aula porque tá complicado, né? Então, é todo mundo vivendo nessa essa berlinda muito doida da arte e o capitalismo, né? Porque a arte é um troço nosso, né? É uma coisa do ser humano. Todo mundo, a criança ali vai lá, desenha, canta e tal. Então a gente tem isso dentro da gente, de se expressar dessa forma. Só que aí, quando você quer transformar isso em trabalho, é bem ousado, eu acho, na verdade. Eu acho que a gente é bem ousado, quem quer trabalhar com arte, né? Porque os gastos estão aí, né? E os gastos, por exemplo, eu fui freela por muito tempo, né? Hoje eu trabalho fixo com audiovisual, tenho um salário fixo, né? Que é uma coisa que eu também falo muito isso, assim, que às vezes a pessoa vem falar, pô, mas caramba, as coisas demoram muito. Eu falo, cara, meu primeiro trabalho fixo, oficial, com audiovisual foi com 7 anos de audiovisual. Então, assim, se você começou há 2 anos, cara, ainda tem coisa, assim, porque realmente é pra quem. É a coisa da resistência mesmo. Tipo, é resistência real, assim. Tipo, você realmente vai resistindo e tudo conspira para que você não consiga andar para frente, assim, parece que, né, a gente tem muitas coisas, né, segurando, querendo amarrar a gente. Então a gente mora, por exemplo, a Baixada Fluminense é um lugar que é perto e longe ao mesmo tempo da metrópole, né? Então você, se a gente tivesse bem mais longe, talvez a gente, vamos resolver nossa vida aqui. Mas a gente acaba fazendo esse movimento que eu fiz de não, então vai estudar em Botafogo, vai estudar não sei aonde, vai trabalhar no centro e você fica achando, né, no meu caso, que era o único caminho, né? E aí o videoclipe, ele simplesmente nunca me rendeu nada, né? Assim, nunca me rendeu no sentido de, pô, tá me sustentando. Então sempre teve que ter o videoclipe aqui e alguma coisa aqui dando um suporte maior. É aí que eu começo a realmente virar um profissional profissional no sentido de prestar serviço, né? De estar editando qualquer parada, tá editando vídeo aula, editando, enfim, qualquer tipo de vídeo. Já trabalhei com qualquer tipo de vídeo mesmo. É, é, a diferença é que eu fui dando essa estreitada, né? Fui estreitando para edição, porque foi o que eu percebi também que era melhor, principalmente quando minha filha nasceu e tal, essa coisa de poder ficar mais em casa, né, e ter uma certa liberdade, né, apesar da gente acabar trabalhando mais ainda, porque você está em casa ali o tempo todo, o home office ele é complexo, né, tem muitas vantagens, mas tem muitas desvantagens também. E aí,
é sempre uma coisa de gerenciar a carreira, né? Eu acho que a gente está num momento que meio que todo mundo precisa gerenciar a própria carreira, né? Todo mundo precisa, inclusive, né? É uma coisa que eu não consigo fazer muito, essa coisa de estar presente nas redes sociais, por exemplo, né? A gente sabe que isso acaba sendo importante porque é dali às vezes que vai sair um contato, né? Ali que é a primeira coisa que as pessoas pedem é o Instagram, né? Então, o nome, né? Meu nome foi circulando, né? Dessa forma e também esse jeito de fazer que era ainda que eu ainda estava tentando entender esse jeito de fazer o que era, né? Que é quando eu fico mais consciente desse estilo, né? Que eu tinha um certo estilo próprio, ou uma linguagem própria que eu tinha desenvolvido. Que é isso, nesse momento eu já tenho um tripé, mas já não quero usar, entendeu? Já, tipo, já tenho tripé, mas putz, prefiro sem tripé. Então eu já começo a ver o quanto a. Que talvez se eu já tivesse começado com todos os equipamentos, não sei o que seria. Talvez poderia ter uma mente mais fechada em relação a essa coisa, né? Apesar de estar sempre gostando de ver documentário independente pra caramba, que é aquela coisa que não necessariamente, né, mas acaba tendo a câmera mais tremida ou mais despreocupada, porque, pô, tá ali fazendo, tamo ali junto com a pessoa começa a falar, tu já muito baseado nessa parada da linguagem, eu vou e crio a Rolo B, que é a outra produtora que eu tive, isso já em 2017, que é quando eu fico mais consciente, cara, tem um estilo próprio, e a Pitanga tava sendo assim, fazia tudo, fazia publicidade, e eu tava nesse momento de querer ser mais autoral, né? Que eu acho que é outra ousadia muito incrível que o artista independente tem hoje, que é de insistir em ser autoral, cara. Essa é uma parada que é muito bonito, né? Mas é doido como isso angustia a gente, né? A gente não, não querer se adequar mesmo, né? Mesma coisa de bater o pé, resistência mesmo, tipo, vou fazer da minha forma, vou fazer no meu território. É bem latente isso, porque de 2013 para cá, né, 10 anos, no começo eu sempre tentava, pô, vamos fazer, se é de Nova Iguaçu, vamos fazer na tua rua o clipe. E a pessoa falava, não, vamos fazer na Lapa, ali nos Arcos. Eu ficava, caraca, né? E muitas vezes tive que sucumbir a certas coisas assim. Hoje já é diferente, tem uma nova geração vindo que eu falo, pô, e aí, qual é a locação? Ah, aqui na minha rua mesmo a gente vai vendo, filma a galera, filma, tem meu tio, tem o cara do bar, tem a tia não sei da onde, então eu tô percebendo que essa nova geração tá vindo com esse senso de território, né, mais forte e acho que está entendendo a importância mesmo midiática da parada, né, que é você às vezes tem uma música falando do seu território, você grava num lugar que não é seu território e aí daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como é que fica, né, aparente isso? Porque, cara, é uma questão de geografia mesmo, de território sempre, né? Você vai assistir um clipe do Marcelo D2 de antigamente, é ele pelas ruas da Lapa ali, por quê? Porque ele tava ali, né? Então a gente tinha essa coisa da Baixada não ser boa, né, de certa forma, devido a como é retratada, né, a Baixada é muito complicado, mas aí hoje eu tô sentindo esse senso maior das pessoas de curtir e saber que lá tem beleza natural pra caramba, que tu não precisa necessariamente sair de lá. Eu nem acredito muito nessa coisa territorialista muito forte, não, porque eu acho que o que me moldou e que me dá mais possibilidades é exatamente estar lá e tá aqui, tá lá, tá em todo lugar, sabe? Tipo, de eu ter um conhecimento de um amigo que tem, sei lá, uma câmera que eu nunca vou ter, né? E ele mora, sei lá, em Botafogo, vamos supor. Mas que em algum momento eu tô com ele fazendo isso, ou em algum momento ele, não, pô, eu te empresto, ou não, eu te alugo mais barato, ou eu vou e filmo com você, gostei desse artista. Então, cria muitas possibilidades, né, isso. Mas na Rolo B,
do ponto de vista financeiro e do ponto de vista assim, de gerenciamento de carreira, foi bem ruim porque caiu muito, né? Eu fazia, sei lá, 50 casamentos por ano com a Pitanga. Era basicamente não ter 2 ou 3 finais de semana só livres no ano e o resto casamento direto. Por isso consegui me sustentar dessa forma, né? É, só com isso, né? Só bem entre aspas, mas assim, com esse trabalho aí, né? Tendo uma empresa, né? Tendo essa vivência de meio que ter uma empresa, mas também não saber gerenciar, ter que aprender tudo junto ali. Então é uma coisa que hoje eu até fujo um pouco de ter um negócio próprio. Eu prefiro ser o Igor Freela, né? Para que todo mundo possa ter os meus serviços. Não sei se eu quero criar uma outra coisa, porque tem essa outra camada de estresse que é complicada, né? Enfim, a gente não querem, né, que a gente pô, crie uma empresa e saiba gerenciar e cresça. A gente sabe muito bem como que funciona o capitalismo, né? Então eu acabo me dobrando um pouco a isso por já estar meio desgastado, mas também eu tento sempre refletir muito também. Tenho um olhar bem crítico de tudo que acontece comigo e vejo acontecer com as pessoas, né? Então eu tenho um amigo que, não, agora vou ter uma empresa. Tem amigo que fala, não, eu quero ficar aqui sendo freela normal. Tem gente que fala, não, vou largar, vou ficar trabalhando em outra parada, sei lá, vou trabalhar no supermercado, mas algum dinheirinho dali eu tiro para poder gravar a minha música do jeito que eu quero, em vez de precisar gravar do jeito que um produtor tal quer para conseguir isso, aquilo. Então, cada um vai nessa, né? E esse momento da Rolo B foi o meu momento de, ah, não, vou fazer do meu jeito, né? Então, hoje em dia, cara, a Rolo B meio que em 2020 ela acabou. De 2017 a 2020 eu fazia casamento com a trilha sonora era rap. Eu falei, cara, não, tem que ser desse jeito. E hoje eu vejo eu mesmo meio que me assusto como a linguagem era agressiva, assim, no sentido de muito não nova, mas para aquele mercado realmente era novo, assim, o mercado de casamento era uma coisa meio porque é isso, é uma coisa bem visceral mesmo, aquela câmera muito viva e começando a me inserir também, começando a me inserir nas coisas, da pessoa falar comigo através da câmera. Então, tipo, essa ideia de mostrar que tem alguém atrás da câmera é uma coisa que me atrai muito, assim, porque fica uma coisa. É como se a gente humanizasse, né? Eu sinto muito isso. Então, quanto menos intervenção tem de equipamento, eu acho que, enfim, é uma coisa que realmente me atrai em outras obras, né? Então eu gosto de fazer devido a isso. Bom, aí em 2020 começam, em março de 2020 ali a gravação do filme do prédio acaba quando começa a pandemia, assim, mais um pouquinho não ia ter filme, a gente não ia conseguir gravar. Eu não estava presente em todas as diárias de gravação, né? Eu entrei na equipe meio que depois. Por quê? Porque o processo do prédio ele é bem interessante, porque ele é um conjunto de vários coletivos que se conhecem, de tanto individualmente quanto os coletivos, né? Então ali você tem um bom mapeamento do que é a cultura, do que é a produção cultural na Baixada com a equipe. Você consegue meio que chegar a qualquer lugar da Baixada com aquela equipe, porque realmente parece até que foi selecionado a dedo, mas não, foi uma coisa totalmente espontânea, né? A Josi Antunes, ela decide fazer um curta sobre esse prédio que é um prédio que todo mundo que mora na Baixada passa ali e conhece. E a galera da nossa geração não viu ele funcionando, porque ele está em desuso há uns 20 e poucos anos, né? E aí a gente não vê ele funcionando, vê ele só ali, né? E já gera essa curiosidade em todo mundo. Aí ela percebe isso e cria um Instagram. Começa, e aí é legal isso, né? Você tem hoje um filme que começa por causa de uma conta no Instagram.
e não o contrário, né? Ele começa com uma conta do Instagram porque ela postou uma foto e viu que todo mundo postava foto disso. E até hoje, cara, a gente recebe no Instagram pelo menos, cara, sei lá, uma vez por dia ou uma vez a cada 2 dias alguém manda uma foto do prédio. Então é uma coisa muito afetiva, né? Então ela percebendo isso, começa a repostar as fotos e tal, e decide fazer um curta, que era ela e mais dois amigos, né? Ia lá ficar no entorno do prédio e tentar pegar depoimentos das pessoas ali ao redor, quem já viveu a época em que ele funcionava, né? Que era anos 80 e tal. E aí a ideia é essa, só que como a coisa tá ali na internet e existe essa rede, né, de várias pessoas ali que trabalham com audiovisual, com cultura na Baixada, começa a surgir pessoas, tipo, pô, eu tô com uma câmera boa que eu comprei agora, pô, quero somar, aí vem o outro, não, pô, posso somar com isso, eu posso somar com aquilo, e aí de 3 pessoas vira uma equipe de 30, né? Então, tipo, a coisa fica multiplicada por 10, assim. E aí, como tinha uma janela de tempo, né, de 5 dias, foram 5 dias seguidos que ficou lá no entorno do prédio a equipe. Já ia ser assim com os 3 sendo um curta. E aí é isso, aí virou um longa com 30 pessoas na equipe e teve que ser tudo muito corrido porque tinha aquela janela de tempo e que sorte, né, que não quiseram abrir mão, porque senão acho que realmente não ia ter rolado o filme, a não ser que fosse gravar hoje, assim, agora em 2023, porque logo depois começa a pandemia. E eu entro nessa leva, assim, já tava rolando, já tinha uma galera aí, eu vejo que eu conheço, sei lá, pô, pelo menos 50% da galera, pessoas com quem eu já trabalhei junto, pessoas que são amigos pessoais e tal, e eu tenho essa ligação com o prédio que eu morava em Caxias, estudava em Nova Iguaçu, passei por ali durante 5 anos, todo dia, então eu sempre olhava o prédio, quando eu tinha um celular, quando começou a ter celular e tal, sempre tirei foto, então assim, a relação de todo mundo ali é igual, então é uma coisa que o objetivo já está feito sem precisar ter um objetivo o filme. Todo mundo tinha curiosidade de saber o que é aquilo. E aí as armas que cada um tem um tem a câmera, um tem a pesquisa, um tem consegue contribuir com a produção, né? E aí começa a coisa do financiamento coletivo, né? Teve 2 campanhas no Catarse que deu para arrecadar assim um dinheiro que, enfim, não chegou nem perto do que a gente realmente precisava, porque pensando, né, pagando todo mundo direitinho e tal, precisava de 250 mil. Essa era a meta do Catarse. Aí a gente primeiro consegue 5 mil, 5 mil e pouco, e depois a gente tenta um outro financiamento já depois, né? Durante, na verdade, né? Durante o filme ali, mais uma campanha que a gente consegue 6 mil e pouco, né? Então, né, juntando aí, não dá nem os 10% ali que precisava, mas é aquilo, no meio da pandemia, por exemplo, a gente dividiu aquilo por 30, deu tipo R$ 400 para cada um. Então, assim, ajudou muito, muito, né? Todo mundo. Eu acho que são duas coisas. Primeiro, quem quer ajudar não pode ajudar com tanto, né? Eu sou uma pessoa que adoro ajudar com financiamento coletivo e com tudo, mas é isso, eu ajudo com R$ 15, né? 30, né? Tipo, no Enraizados tem o dia do Pix que eles fazem para tentar arrecadar um dinheiro. Às vezes eu boto R$ 5, às vezes eu boto. Teve vezes que eu botei 50, então tudo depende, né? Então acho que uma das primeiras coisas é que quem se interessa por aquele filme, enquanto público, não tem sabe, ela consegue R$ 10, consegue, mas isso, pô, já ajuda demais, né? Mas a gente sabe que a gente precisa de uma, né, de um pontapé maior, porque é muito trabalho, né, cara? É muito trabalho. Você vê, foram 5 dias, uma equipe de 30 pessoas ali direto no sol, enfim, expondo equipamento, né? Mas aí também tem essa coisa de ter essas redes, consegue o segurança, consegue a van da prefeitura de Nova Iguaçu para levar, fazer um translado ali, né? Então, assim, tem a base, um dos entrevistados do filme
é o dono da casa em que foi a base de produção. Então, assim, é tudo feito dessa forma, assim, de uma forma que o próprio entrevistado se interessa por aquele filme ou por aquele movimento, né, de alguma forma, e aquilo vai se criando, né? E assim, realmente a pior parte, porque assim, fazer dá, né? Porque hoje você, pô, sei lá, pega uma câmera emprestada e faz, né? Eu sou prova viva disso, que eu até, cara, até eu cheguei a trabalhar acho que uns 6 meses já tendo produtora e não tendo câmera, entendeu? Eu ia, sabe, pegava emprestado mesmo, alugava barato, o dinheiro que vinha eu dava metade para pro aluguel da câmera, eu fazia dessa forma. Mas ter o produto pronto é meio que a parte mais fácil mesmo, assim. Porque depois vem a questão de como que a gente faz isso ser visto e como a gente rentabiliza isso, né? Que eu acho que é uma das maiores questões, né? Beleza, você fez um filme, mas como é que eu rentabilizo isso? Como é que eu ganho dinheiro fazendo filme, né? Não só sendo pago talvez pela diária, pelas coisas que foram feitas, mas essa coisa que em música tem a coisa dos direitos autorais, né? A pessoa ganha dinheiro meio que para sempre. Como é que você cria isso? Aí você tem que oficializar mil coisas que você não sabe, porque ninguém ensina e muitos nem querem ensinar, né? Então tudo você tem que buscar, né? E aí uma alternativa que faz parte da rede é a coisa dos cineclubes, de você tipo conseguir pelo menos difundir aquilo, né, pelos cineclubes que são de parceiros, que são de pessoas que às vezes participaram da própria produção, né? E hoje a gente tem uma gama legal de festival, né? Então os festivais hoje é muito mais fácil você, enfim, pegar, se inscrever ali pela internet, e aí vai inscrevendo. Só que é isso, é um trabalho à parte. Tem vezes que eu perco vários prazos de festival, a gente acaba perdendo vários prazos porque a gente está fazendo outras coisas, né? Então, assim, o certo era ter uma pessoa, né, para cuidar disso, ou uma distribuidora que cuidasse disso. Então, a gente vai meio que aprendendo mesmo enquanto faz, né? A gente vai vendo, pô, aí tem, sei lá, um Sesc da vida, tem uma parada de exibição e tal, aí que tem um cachê. Aí você já vê o filme sendo minimamente rentabilizado ali, óbvio, pensando naquele montante que a gente precisa, não rola. Mas vai indo, sabe? É uma coisa, por exemplo, que eu não imaginava, que é conseguir ganhar dinheiro depois que o filme é lançado, né? Eu não imaginava como fazer isso, mas a gente vai, né? Com essa as instituições, né, acabam ajudando muito, né? E a gente, na verdade, é meio dependente dessas instituições, a gente é meio dependente do poder público, né, dos editais, né? Porque é basicamente aí que a gente consegue um dinheiro mais justo, né? Pra gente, assim, de que a gente vê que a gente está sendo remunerado pelo nosso trabalho de uma forma mais adequada, de uma forma que atenta para a jornada, né? Para a carreira que a gente tem, né? Então, tipo, é um jeito de ser valorizado. Só que é ruim porque você está sempre dependente de coisas, né? Como, por exemplo, o governo que pode mudar e mudar tudo como foi o anterior. E aí você, né? Devido à pandemia, teve vários editais aí emergenciais que, pô, foi o que salvou. Foi o que salvou muita gente, entendeu? Porque, por exemplo, eu que fazia clipe, que é uma galera independente, a galera não tinha dinheiro para pagar, nem que fosse, às vezes, o translado para eu ir gravar, sabe? Então é uma parada bem complexa, assim. Mas o que acontece mesmo nessa coisa da distribuição é a gente ver diversas maneiras de. A gente quer difundir o filme como o filme, né? Então, cineclube pra caramba, festival a gente tenta. Alguns festivais têm remuneração, outros festivais têm um nome que se passar, né, já dá uma coisa ali, então já cria uma imagem de quem dirigiu, né, de repente do próximo filme, mas é uma coisa que está muito engatinhando, né? Mas é isso.
a gente vai aprendendo a rentabilizar de todas as formas, né? E é isso. O Bel Letras, né? O Bel Letras já surge a partir de um edital, que é do Lab Curta, da Funarge. Exemplo, pra Ele no surge caderno, para esse edital, desenho. assim, pô, caramba, tem o edital do Lab Aí esse Curta, dom vamos ficou na fazer. cabeça A pra mim Josi continuar sempre trouxe essa ideia, de novo, criando. vindo de uma curiosidade genuína dela. Ela, em 2010, fez uma matéria com um pintor de letra, que a gente conseguiu falar com ele Vai depois, tomando. 12 anos Vem aqui, depois, procura direto pra frente. entrevistar ele, que é o Chico Mendes. Já tem essa curiosidade Entendo, genuína. beleza. Eu acho que o bonito do independente é Qualquer isso, coisa. cara, que a gente Eu acaba faço, fazendo o que a gente quer, vamos dizer assim, essas né? placas ali A gente de faz o lente, filme que a gente quer, a gente que a faz o gente filme fez sobre pra o botar prédio que a número gente na via casa. ali passando, a gente faz o filme sobre é, 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 esse filme lá ele letras, fez dentro da porque, minha pô, cabeça. acho isso legal e, Esse pô, detalhe aqui. onde tem, né, registro disso? O legal de você criar as coisas dentro do território é isso, porque você vai trazer coisas que ainda não foram vistas, que ainda não foram faladas e principalmente coisas que ainda não foram valorizadas, tipo o trabalho de pintores de letra, que dependendo do local, você às vezes nem sabe o que é isso, né? É muito, eu, por exemplo, achava que era normal, super normal isso que todo mundo conhecia, mas não é todo mundo que conhece, depende do seu da sua localidade, do seu território. Então, a partir dessa curiosidade dela, esse edital a gente escreveu já nos moldes para o edital, né? Então a gente sentou ali, que aí é outra coisa que é um trabalho à parte, né? Que a gente está ali editando, está filmando, de repente tem que parar e meio que ser um produtor executivo, vamos dizer, né? Você aí, mas ao mesmo tempo é a nossa ideia, então acho que fica mais fácil também nesse sentido, né? De você qual o universo desse filme e tal, e para mim, né? Para mim é um exercício muito bom, né? Apesar de eu às vezes me sentir obrigado a fazer uma coisa que de repente não precisava, né? Não precisava de repente botar tanto a mão na massa nisso, mas eu é sempre uma escola assim, porque beleza, eu quero fazer um filme, tá? Eu posso pegar um filme, pegar a câmera e fazer, pronto. Mas e para apresentar isso para alguém que queira financiar, sabe? Então isso já começa a mexer e começa a trazer a coisa do jornalismo lá de trás, a coisa do texto, a coisa de saber se comunicar. Então, né, a Josi também, que veio do jornalismo e fazia essas matérias, fez com esse pintor. Então, assim, você começa a ver quantas habilidades você vai desenvolvendo sem perceber, né? Você vai desenvolvendo mil habilidades devido a precariedade mesmo e também necessidade, né? E é uma coisa que você não vê acontecer, não é, pô, preciso treinar texto aqui para essa coisa, não é. É da vida, vai indo, vai indo. Marketing, por exemplo, tem um monte de. A maioria das pessoas faz marketing meio que sem saber marketing, né? Porque tá lá postando no Instagram, tá vendo a melhor forma de postar, tá vendo a melhor hora de postar. Então é bem doido como esse acúmulo de função vai se dando assim e vai se naturalizando, né? Então, tá cada vez mais difícil, né? Porque a plataforma mesmo, ela já mudou muito, né? Tipo, o Instagram, por exemplo, já mudou muito, então já não está entregando, né? E é aquela coisa, você tem que ter, para você chegar mesmo, né? Você tem que ter ali um dinheiro para impulsionar, porque senão realmente a coisa não é vista. Mas o que acontece muito é essa coisa da rede do boca a boca mesmo, porque quando você vai, eu comecei a aprender muito isso, porque eu comecei com videoclipe de rap, então eu comecei muito ligado a números, né? Comecei muito porque a gente acabou pegando ali a ascensão do rap enquanto virando mainstream, né? O rap virou, né? O hip hop virou uma coisa mais mainstream e aí os números começam a importar muito, né? Então eu fazia um clipe, dava 500 visualizações, eu, putz, o clipe não deu certo, né? Sendo que depois eu fui entendendo que, pô, às vezes, pô, 20 mil visualizações orgânicas, né? É diferente de não sei quantas milhões né? Milhões de visualizações que tem um monte de impulsionamento ali,
né? E aí, independente da qualidade do trabalho ou não, é uma diferença gritante, né? Essa coisa da, de como cada um trabalha, né? De como cada um pode trabalhar a sua música e a sua parada. Então, eu comecei muito com o filme do Prédio Posto 13, ele me trouxe muito essa coisa do o que é o sucesso offline, sabe? Porque eu vejo ele sendo exibido, a cada vez que ele é exibido e eu consigo estar presente, eu vejo ele impactando de um jeito diferente cada público que é diferente ali daqueles lugares, né? Então o prédio já passou no Estação, em Botafogo, e já passou no Donana, que foi onde ele surgiu, lá em Belfor Roxo. Então, num cineclube pequeno, numa coisa maior, num Sesc de Teresópolis, então já é outro público. Então eu comecei a entender esse sucesso offline, que é uma coisa que hoje em dia, por exemplo, com Bel Letras, a gente. E até com o prédio um pouco, mas é que o prédio é mais badalado por ele já ter sido uma conta no. Ele ter começado como conta no Instagram e a gente foi muito ativo ali com a comunicação. E aí tem toda essa parte também, que é todo um case de marketing que a gente faz, que a gente cria o prédio como um personagem que fala como uma pessoa. Então, assim, só aí já tem uma coisa que, né, se a gente estivesse ganhando para fazer esse marketing, né, em algum outro filme, nossa, a gente de repente estaria se sustentando com isso, até porque é muito trabalho, né? Postar ali tudo. A coisa das recompensas também, que eu esqueci de falar, tinha as recompensas do Catarse que a gente tá conseguindo fazer agora. Estamos terminando aqui, tipo, essa camisa e outras coisas agora. Por quê? Porque a gente pegou aquele dinheiro e distribuiu pra galera e meio que, pô, não vamos nem pensar em recompensa, só que em algum momento tem que rolar. Então, tem uns pormenores aí que é muito complexo mesmo de lidar com tanta coisa. E o Bel Letras, cara, ele já começou muito bem, assim, porque ele já teria essa exibição que é da Funarge, que é ele e mais os outros 11 curtas que foram selecionados, então já tem esse lançamento. E aí a gente fez questão de fazer de novo o lançamento oficial no Donana, que é uma das locações, né, do filme. E o filme foi todo feito em Belfor Roxo, né? Então nada como começar ali em Belfor Roxo, mas a gente já conseguiu exibir em outros cineclubes, já conseguiu exibir, enfim, estamos colocando em vários festivais, já passou por alguns festivaizinhos. Então assim, a coisa vai se difundindo e a gente já tem uma experiência do prédio que é essa coisa de tentar rentabilizar, de tentar ver como que a gente consegue. E o Bel Letras sendo um curta é mais fácil, né, de circular. O prédio a gente teve bastante dificuldade, porque um longa independente é um troço, né, bem, bem ousado, assim. Tanto que eu brinco que, pô, eu vou descansar quando a gente finalmente postar ele no YouTube. Aí acabou, sabe? Aí beleza, a gente não precisa meio que pensar mais tanto nele. Então, a gente faz um esquema que a gente tem ele lá no Vimeo, tanto o prédio quanto o Bel Letras, a gente simplesmente manda o link pra galera assistir, pra quem quer assistir, porque é uma parada que, antes de qualquer coisa, também a gente quer que as pessoas assistam, né? A gente vai buscando várias alternativas, né, cara? A gente tem, por exemplo, o adesivo do filme do prédio, que tem o QR Code que já leva pro filme, e a gente tenta colar em vários lugares, dá a mais pra galera também colar em outros lugares, para aquilo se espalhar mais. E realmente, assim, uma coisa que foi uma virada de chave na minha vida, dessa coisa de ter as produtoras lá, Pitanga e Rolo B, e aí de repente essa coisa de, pô, cara, eu acho que eu não vou tentar ter empresa mais, porque é muita doideira isso, sabe? É muito louco você se autogerenciar sem ser pessoa física, né? Já é difícil se autogerenciar sendo pessoa física, você sendo uma empresa, e aí a empresa é você e mais um, é você e mais dois. Mas as pessoas estão te tratando como empresa, ali te cobrando como empresa, né? Pô, você tem que entregar, e aí você tá como eu tava, que por isso que eu larguei a faculdade, porque eu tava ali meio que quase terminando a faculdade de jornalismo, mas, cara, não dava. Eu ia pra faculdade e tava vendo gente me mandar contrato,
e não sei o que, e o dinheiro, e faz boleto. Eu não aguentei aquilo tudo ao mesmo tempo e realmente tive que sair porque é aquela coisa, né? Acaba que o sustento fala mais alto. Então, pô, tá me sustentando isso. Eu já tinha saído das aulas de inglês, então eu tava, entre aspas, né, só trabalhando nisso, então mais em casa. É uma parada bem complicada, assim. Mas aí a grande virada de chave foi essa coisa dos editais. Eu não era muito ligado em pensar nessas coisas, né? E na pandemia teve uma certa facilidade, né? Os editais vieram bem mais direcionados, né? Então foi mais fácil de entender, porque é isso, é outro rolê de você não entender, de não saber, de não quererem que você saiba e tenha acesso a essas coisas, né? Então eu não fazia ideia. Vocês conseguiram ganhar alguns editais? Então, aí, pô, não só a gente ganhar, como a pessoa ganha um edital, aí vai me chamar para fazer. Então, na época da Lei Aldir Blanc, ali no comecinho de 2021, que todos os projetos estavam sendo feitos, cara, era muito trabalho, porque todo mundo acaba recorrendo a, pô, audiovisual. Então, beleza, vem. Aí quando você vê, você tá cheio de trabalho, com aquelas demandas ali, mas é muito interessante assistir depois que passa a loucura, né? Você vê quantas coisas que você fez. Você fez uma coisa musical, fez um curta de ficção, fez um evento, filmou um lançamento de um livro, como eu tô fazendo agora, o amigo tá fazendo um lançamento de um livro, eu tô filmando isso, então, cara, um livro dele, né, com coisas que saíram da cabeça dele. Então, tem uma mágica também nisso, né, dessa coisa de você resistir em ser independente, que uma hora vem esse momento de glória, assim, de tipo, cara, eu tô fazendo exatamente a minha ideia. E com o edital é legal por isso, que quando você manda a ideia, se aprovar, tá aprovado, você pode fazer da forma que você quiser. Então, tem essa coisa que é muito interessante e que para mim é muito importante, assim, conseguir fazer independente e usar isso como uma ferramenta para fazer da forma que eu achar melhor, da forma que eu acho que eu devo fazer, e não tentar pensar mercadologicamente, é melhor fazer dessa forma porque vai fazer mais. Não, já tenho dinheiro, a questão era essa. Então eu posso produzir, né? E aí com essa coisa de editais, eu comecei a ver também que tinha outras formas de se sustentar, né? De se rentabilizar essa coisa, principalmente no pós-filme, depois que ele é lançado, né? Então, assim, o Bel Letras foi lançado agora, isso não impede da gente poder fazer uma live que fala sobre o Bel Letras, não impede a gente de fazer uma oficina que fale como foi a montagem, como foi a produção, enfim, tudo isso. Então, tudo isso dá para rentabilizar, que foi o que aconteceu com o edital também, que veio e a gente fez uma live falando sobre a montagem do prédio. Então, assim, era R$ 2.500 para você fazer qualquer tipo de produção. E aí a gente vai, pô, qual o tipo de produção que a gente meio que não gasta nada, mas tem o conteúdo, porque o filme tá aí, então a gente pode falar sobre ele para sempre, né? A gente pode usar ele enquanto material, né, de fala mesmo, né? Então, live sobre a montagem do prédio. E aí esse dinheiro a gente vai e pega para finalizar o filme, que é para, né, pagar simbolicamente quem ia fazer a colorização, quem ia fazer a mixagem de som, né? O que mais? A legenda em inglês, que é, né, essa ideia dos festivais e tal. Então, tipo, pô, fazer a legenda em inglês. Por exemplo, eu até conseguiria fazer a legenda em inglês, mas aí eu não faria mais um monte de coisa, porque é um longa, né? Então, a gente tem a amiga que já trabalha com isso, então a gente pode pegar, mesmo que simbolicamente, e pagar ela, e ela vai estar fazendo uma legenda de um filme que ela super gosta, que ela super quer ver, né, no mundo. Então cria essa rede mais afetuosa, mas que
que também tenta remunerar da melhor forma dentro dos limites. E aí a gente a gente vai criando essas estratégias, faz uma live sobre a montagem do prédio, que aí a gente não gasta nada, não fez um curta, não fez nada, né? Mas aí a gente pega isso e distribui esse dinheiro para que, né, dê alguma. Que é isso, toma tempo, toma. A gente. Eu fui muito acostumado a isso. Dá para fazer, vamos fazer. Só que assim, toma tempo, toma mente da gente. Então a gente foi de uns tempos para cá, por incrível que pareça, depois de não. Quando eu não tenho mais empresa, é quando eu começo a pensar mais em dinheiro no sentido de pensar o financeiro, sabe? De pensar, pô, será que isso vale a pena? Não vale? Porque até então era aquela avalanche de coisa de eu chamar a galera no Instagram, no Facebook e falar, pô, vamos fazer um clipe, vambora, vambora, vambora. Mas também me deu uma experiência, né? Quando eu trabalhei na conspiração, o meu portfólio foi de coisas que eu fiz de graça. Se não é as coisas de graça, eu acho que eu não teria sido chamado, porque o portfólio era muito mais voltado a casamento, muito mais voltado a coisas que na Conspira eu trabalhei quase um ano, né? Foi tipo assim, março, abril até novembro, dezembro. Eu trabalhei lá fazendo peça de making off assim para Instagram e tal, que eles estavam começando uma nova forma de divulgar, e aí eu trabalhei no Vai Que Cola 2, o começo. E aí eles tava começando ali a coisa do Instagram, foi começo de 2019, ainda tava começando essa coisa do Instagram de aceitar mais vídeo, então a gente começou a fazer essa coisa making off, mas não apenas um making off, né? Então making offs dropzinhos, coisas curtas, coisas que talvez eram engraçadas que dava para, né, e coisas mais longas também. A gente, enfim, foi testando muita linguagem ali. Isso foi muito importante para mim porque na área de prestação de serviço, hoje basicamente o editor trabalha para o marketing de alguma empresa, né? Basicamente é isso. Ele vai trabalhar no marketing do Instagram, né, bem especificamente, de alguma empresa. Então ele vai ter que lidar ali. Eu trabalho hoje na prefeitura de Nova Iguaçu também, como editor. São uns vídeos documentais com entrevista do secretário de não sei o quê, mas tem que ter 1 minuto e meio para caber no Reels. Então, assim, é uma coisa que você precisa realmente desconstruir muita coisa para você chegar nesse resultado, né? Então, isso é um pouco aquilo de se dobrar ao mercado e fazer o que ele necessita, mas fazer isso em troca numa troca minimamente rentável, né? E aí sempre paralelamente acontece essas outras produções que acabam sendo muito mais o meu portfólio do que outros, né? Então, assim, a parte mais independente mesmo da minha carreira, a parte em que eu não estou prestando serviço para ninguém, é o que eu considero, assim, a minha carreira. Porque eu acho legal falar valores mesmo, assim, porque é uma coisa que a galera geralmente não fala, ou porque acha que não deve e tal, ou, por exemplo, a galera que eu encontro em Botafogo e tal, não sei o que, tipo, a galera não fala muito de como se dá. A gente já tem essa coisa que a gente quer ajudar o outro, a gente fala, cara, tem um bagulho de 2.500, bota lá, né? Tipo, eu tô agora, provavelmente vai rolar muito edital agora, né? Por causa da Lei Paulo Gustavo, essas coisas. E eu falo com direto, assim, cara, eu tive experiência fazendo essa live, ganhando 2.500 e, pô, foi ótimo, valeu muito a pena, mas tive experiência também de fazer um documentáriozinho de tipo um making off de uns clipes que estavam sendo feitos, né? E aí o trabalho final era esse documentário de bastidores de 30 minutos, bagulho com 5 diárias, com equipe gigante, com os mesmos R$ 2.500. Então, assim, cada um ganhou 200 e a gente comia pão com mortadela, assim, sabe? Então, cara, tem que saber. Porque o que acontece? O edital ele não tá nem aí. Se você botou lá, nossa, ótimo, faz um filme de 1 hora com R$ 2.500. Você que tem que se ligar, tipo, pô, mano, não, e pra isso não, agora pra isso sim e tal, né?
E uma outra coisa também que o filme do Prédio proporcionou desse pós-lançamento, né, dessa coisa de entender como que a gente rentabiliza ele depois que ele é lançado, foi o licenciamento do Sesc, que, enfim, eu não entendo direito como funciona, mas ele fica ali, o filme fica com o Sesc por um ano e pode passar no Brasil inteiro. Então, assim, pode ser que o filme passe num Sesc em outro estado, em vários lugares, e isso difunde de uma forma legal, né? Porque a gente participou também da Mostra Sesc, que foi Rio de Janeiro, já foi incrível, assim, ver os Sescs, diferentes Sescs ali reagindo àquele filme, mas no licenciamento tem a remuneração para longa, né, de R$ 5.000, e aí a gente pôde pegar esses 5.000 e dividir para a galera de novo, né, mais 2 anos depois, né, tentando ainda remunerar a galera retroativamente de uma certa forma, e dessa vez a gente se atentou para a coisa das recompensas e reservou um dinheiro, que pô, vai precisar fazer isso, aí reservou esse dinheiro, e aí a gente conseguiu terminar de fazer essas recompensas. Então foi uma coisa que foi mais um exemplo assim para mim, né, de aprender e falar, pô, cara, tem essa alternativa que vem muito de um amigo que eu conheci lá em 2013, enfim, 2014, e agora ele é da parte de audiovisual do Sesc, ou é supervisor de alguma coisa em outra instituição, e ele fala, pô, eu vi o teu filme lá no Instagram, vi você postando um story, pô, bota aqui. É uma coisa que às vezes você não ia ver, né? Então, nossa, acontece muito. Assim, onde eu dou aula hoje, que é no espetáculo, lá no centro, foi uma amiga que mandou o anúncio da vaga. Eu jamais ia ver aquela vaga. Ela mandou porque ela olhou e achou que tinha a ver comigo a descrição da vaga. Então, assim, essa rede que é mais afetiva, né, ela é muito profissional também, porque cada um sabe direitinho o que cada um, as habilidades de cada um, o que cada um é capaz, né? Eu sei que para tal trabalho eu vou chamar certa pessoa. Agora, para outra, eu sei que essa pessoa não dá, tem que ser outra, por mil motivos, sabe? Então, a gente se conhece melhor. Talvez seja essa. A gente tem essa afetividade, faz a gente. Hoje, então, né, que já é mais cascudo e tal, dependendo do trabalho que chega para mim, ou dependendo de alguém que pede alguma indicação, eu já sei exatamente quem não chamar ou quem chamar. Porque a gente tem noção de quem é quem, o estilo de cada um, como a pessoa trabalha, então isso acaba ajudando muito. Assim, eu realmente não tenho divisão assim entre pessoal e profissional, e isso é muito bom e muito ruim também. É uma coisa que eu tenho que lidar, né? É tudo misturado mesmo, pessoal com profissional, e aí a gente vai tentando lidar, mas no fim das contas é sempre o saldo mais positivo, assim, porque a gente consegue se enxergar melhor e com isso se ajudar melhor de diversas formas. Realmente eu demorei muito para perceber o quanto era político tudo que eu fazia, né? Por mais que eu estivesse ali no hip hop, né, envolvido com hip hop o tempo inteiro, fazendo videoclipe de rap, estando em rodas culturais, mas é porque é difícil para a gente também sentir a nossa importância, né? Para quem é mais periférico, para quem, por mais que você seja muito seguro de que não, eu faço cinema, eu faço isso aqui, mas a gente tem a nossa idealização do que é cinema, né? Do que o mercado, o que o sistema coloca, e às vezes você vai passar e vai ter uma carreira no cinema e nunca vai passar nem perto desse sistema de produção, né, que existe no mercado, né, que é onde realmente o dinheiro circula. Então, quer dizer, mesmo sem querer, a gente faz uma coisa política, porque só de estar onde a gente está, de filmar o que a gente filma, a gente já está dando voz, né, e registrando, né. Para mim, o mais importante é essa coisa do registro. Foi o que sempre me chamou a atenção em documentário, sabe? Eu sou uma pessoa que gosta de filmar as coisas, porque aí eterniza, né?
Eu filmo muitas coisas sem pensar, isso vai ser parte de um filme ou não, mas eu acho que a coisa da filmagem, né, ela eterniza demais. E pensando em filme de arquivo, por exemplo, que eu curto muito, quer dizer, você vê ali às vezes uma imagem que, caramba, que a pessoa não faz ideia de que ela filmou algo que foi essencial, que foi às vezes o mais incrível na montagem daquele filme sobre alguém, né? Esses filmes biográficos musicais têm imagens que às vezes é um tio que filmou e aquilo é uma joia, né? Então, eu acho que o primeiro mesmo é a gente entender essa importância e saber que a gente está. E eu acho que isso está acontecendo, a gente já tem muita noção. Eu demorei um pouco, mas eu tenho muita noção de que tudo que eu faço tem esse viés político, de alguma forma, de não precisar falar do assunto, mas de dizer: ó, tem isso aqui, existe esse tipo de coisa aqui. Olha, os pintores de letra, os caras não se consideram artista. E aí a gente fala pra eles e eles ficam meio. Tipo assim, tu vê que. Pô, não sou artista, é trabalho isso aí, é 50 anos. Só que aí, quando ele tá ali fazendo a parada sem régua, sem nada, tá eu assim, caramba, que foda isso, cara. E ele meio. Pra ele aquilo não. Então, assim, é essa valorização. Tá começando pela classe artística ali, pela classe da produção cultural, mas acho que é também o nosso papel também difundir isso, né? Seja com documentários, eventos, o que seja, a gente vê acontecendo transformação. Porque se a geração, a minha geração, essa geração que está chegando, eu estou sentindo que está valorizando mais, significa que tá dando liga, né? Tudo que está sendo feito tá tendo um resultado. E só que assim é um trabalho muito lento, né? E eu acho que é isso. A saída é a gente também pensar nessa coisa territorial, né? Nessa coisa bem de valorizar, né, o território, mas ao mesmo tempo ver como a gente suga do mercado, né? Tentar fazer o contrário. Muito difícil, mas aí como que a gente suga do mercado esse dinheiro, essa sala de cinema, esse local, né, num lugar mais privilegiado para a gente colocar isso de uma forma que não seja alguém trazendo e se beneficiando, que é o que acontece muito, né? A pessoa às vezes curte muito um trabalho de alguém e traz para um evento, sei lá, mas aquela pessoa não está sendo remunerada, não está sendo bem remunerada. Quem está ganhando a visibilidade é mais aquela pessoa que trouxe aquele artista. Então, como é que a gente vai de forma também mais independente, a gente ir para esses lugares e conseguir expandir isso, né? E aí entra essa dependência do poder público, das instituições que também dependem do poder público. Então, como você vai se equilibrando e se sustentando para conseguir fazer esse equilíbrio da sua vida também, né? Porque é aquilo. Às vezes você simplesmente vai ter que parar de fazer tudo porque a sua vida você não está conseguindo, né, ter dinheiro para viver, aí você tem que parar. Mas como é que a gente vai conseguindo também não precisar também ter essa ideia de que a gente precisa chegar já em algum lugar desesperadamente, que, cara, sei lá, meus netos, meus bisnetos que vão talvez pegar um pouquinho dessa coisa, porque muita gente lá na Baixada, as pessoas, muita gente que eu conheço, assim, amigos, são os primeiros artistas da família, né? Então você não é uma coisa que o pai toca violão, aí você começa a tocar violão, porque é isso, o instrumento não está lá, né? Tem até uma, né, quando eu estava no Gomeia, em Caxias, num evento, eles estavam falando sobre isso, que, cara, se a gente conseguisse um monte de instrumento e espalhasse pelas casas, né? Porque por que às vezes uma pessoa não toca um sax? Porque não tem um sax, né? Eu não tinha bateria, eu gostava muito de bateria, eu não toco bateria porque eu não tinha bateria. Talvez se tá lá uma bateria no canto da sala, como muitas pessoas têm um piano, tem uma guitarra da mãe, né?
ou a mãe canta, e aí, pô. Então, assim, eu acho que tudo isso vai, não só nessa questão familiar, como a juventude, né, vai vendo isso acontecer. Então, lá no Enraizados, por exemplo, que eu estou sempre muito presente no Donana, você vai vendo as gerações chegando, aí daqui a pouco aquele menininho ali pequenininho cresce, daqui a pouco tá fazendo música, daqui a pouco tá fazendo quadro, né? Recentemente eu filmei uma exposição no Sesc de uma galera artista visual que, cara, aquilo ali seria realmente impossível há 20, 30 anos atrás. Pessoas daquela classe social estando numa galeria, sendo tratados como artistas e criando seu quadro ali na hora e falando sobre suas referências com seu linguajar. Então acho que é aí que você vê que a prática e teoria realmente são coisas muito diferentes, mas quando você tá muito ali na prática, que você pega aquela visão mais ampla, mas você começa a tentar teorizar, que eu acho que também é uma coisa que está começando a acontecer. A gente está começando a poder teorizar sobre o que a gente faz. Eu acho que isso ajuda muito também. Então, tem vários amigos, o Dudu de Morro Agudo, por exemplo, que é do Enraizados, ele tá no doutorado na UF, tá fazendo doutorado sobre o Rap Lab, que é uma oficina que ele criou. Então, ele escreve sobre ele mesmo, né? Então, eu estava também na faculdade vendo uns textos que eu precisava ler, e aí aparece o nome de alguém que eu conheço ali num artigo. Então essas pessoas também estão. E é isso, cada um na sua área, não é que todo mundo vai virar teórico, mas assim, um faz. Que é uma coisa que eu comecei a pensar sobre mim, assim, tipo, pô, mas eu só faço vídeo da galera. E aí as próprias pessoas foram me fazendo entender, não, você não só faz o vídeo, você ajuda a difundir todo um movimento. Eu filmo muito na Baixada, então o meu registro histórico que eu tenho ali, né, em questões de arquivo, eu tenho imagens de quase todas as cidades da Baixada, sabe? Lugares que nem todo mundo conhece, né? Porque, por exemplo, você chega num calçadão de Nova Iguaçu, de Caxias, é mais conhecido, mas aí eu gravo num outro bairro ali que é mais para dentro e aquilo ali tá marcado. Então, os símbolos, né, as placas, as coisas acabam você acaba eternizando aquilo ali, né? Tem um amigo que lançou um álbum inteiro ambientado em Caxias. O nome das faixas são nomes de bairros. Então, assim, é uma coisa que, a princípio, de repente, quem não mora em Caxias não entenderia, mas é isso, a gente cresceu com isso, a gente cresceu ouvindo, sei lá, a galera de São Paulo, por exemplo, Racionais. Eu não conheço Capão Redondo, mas eu ouvia e não falava assim, ah não, tá falando de um lugar que eu não conheço. Não, porque as questões são universais, né? Então, você partir do micro, assim, eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? A gente, ao invés de fazer algo mais universal, né, para que todo mundo assista, todo mundo curta, a gente está pegando ali no micro, fazendo sobre nosso bairro, a tiazinha, a vizinha, mas isso é uma questão universal, né, que é o que eu via muito em documentário. Eu olhava e falava, cara, essa mulher que está sendo entrevistada, esse homem que está sendo entrevistado, essa criança, é como se tivesse uma versão deles em qualquer lugar, né? Então, acho que essa é a coisa de expandir, né? Quando você realmente o micro vira macro, exatamente por essas questões que estão ali. Você pode estar ali entrevistando uma pessoa específica com um assunto específico, mas não é só isso, tem muito mais coisa por trás. Tem aonde tá, quando era, né? Então eu sou muito assim ligado ao ano que as coisas foram lançadas. Assim, eu sempre, por exemplo, sei lá, um artista que eu gosto lançou um álbum, tem um álbum que eu acho ruim, mas aí eu vou ver, foi lançado numa época que aí depois eu vou ler e vejo que era uma época que, sei lá, ele tava tendo que fazer isso porque a gravadora exigiu, ou ele tava mal,
ou ele estava com problema, e aí por isso ele fez uma coisa desse jeito. Então eu tento consumir arte muito desse jeito, sem julgamento de valor mesmo, assim, de olhar algo que talvez seja o ruim e falar, pô, mas é ruim devido aí, porque quer, porque por falta de alguma coisa, porque é mais ou menos como eu fiz, né? Eu tô ali, um vídeo tremido não é um vídeo muito agradável de se assistir, só que é o meu tremido. Tem as partes que eu tiro porque eu acho que aí tá tremido, que não é exatamente aquela movimentação que eu tô fazendo. Então, assim, não é por falta de técnica ou por falta de saber ou não. Mas eu acho que também é muito isso que aconteceu comigo e que acontece com muita gente, é de nem não saber o que está acontecendo, mas ao mesmo tempo aquilo ali está acontecendo de uma forma bem espontânea, né? Tipo. E aí eu acho que a parte mais importante é quando você toma consciência disso e aí teoriza em cima. E essa coisa de eu dar aula e tal tem sido muito legal, porque eu vejo eu dando um suporte que eu não tive, né? E nossa, eu fico vendo, nossa, eu teria ganhado alguns anos aí de vida, porque é isso, não tinha suporte. E aí, como você usa esse suporte, né? Porque ao mesmo tempo eu tô dando aula para que eles sirvam ao mercado, porque eles querem viver disso. Mas eu também não vou abrir mão de falar para eles que, ah, não, tem que ser tripé, porque senão vai tremer. Não, depende. Você vê aí, né? Só que é isso, necessita muita vontade também, né? E é isso. No meu caso, são 10 anos aí direto fazendo, sem parar. E é isso, tem as suas complexidades, tem essas questões, mas no fim também tem um lance de realização pessoal muito foda, assim, que tipo, que eu acho que eu não teria em outro trabalho, sabe? Que dar aula de inglês, por exemplo, é uma coisa que eu realmente gosto muito, mas eu não sentia um retorno, né? Eu não sentia um reconhecimento, porque você acaba sendo mais um ali, né? Você não acaba sendo mais um professor ali, e o curso de inglês é uma coisa muito, né? É isso, paga vai. Então é uma coisa diferente. Então talvez usar o inglês de uma outra forma, né? Possa ser um suporte melhor. E aí é isso, cara. Ir. Eu comecei recentemente esse novo movimento de ir para oficinas e dar aula e fazer oficinas específicas ou mais gerais, avançada, básica, tudo baseado em audiovisual, também na mesma doideira, indo falar, ó, faça oficina e tal, e fiz oficina de graça quase 2022 todo, mas hoje já consigo alguma coisa, né, algum dinheiro ali para algumas coisas que são projetos, né, de amigos, de pessoas que lembram de mim e falam, pô, dá uma oficina lá, R$ 300, beleza. Da oficina que agora já tem esse trabalho fixo, terça e quinta. Vai rolar agora mais aulas, provavelmente vai rolar na Rural de Nova Iguaçu. Eu dei oficina, pô, no IFRJ, onde eu estudo, em Nilópolis, dei em Paracambi, num curso de extensão do ensino médio lá. Então, assim, são várias coisas, a maioria não remuneradas, mas eu sinto também essa coisa de que no futuro, que eu sei que é lento, que isso já está começando mesmo a trilhar um outro caminho. Então é muito essa coisa de insistência e resistência e ir tentando, né? Pô, preciso pagar a escola da minha filha, mas também quero fazer uma oficina de graça aqui, porque depois isso pode vir uma oficina, né? Rolou uma oportunidade em 2021 com a Aldir Blanc, de uma oficina que eu consegui reformar meu computador. Consegui botar mais memória, que ele já estava muito lento. Então, assim, uma vez vem, então é muito isso. A gente fala muito isso, assim, a galera, cara, a gente já faz de graça. Então, pô, se tiver R$ 500 aí, show de bola. Se tiver 1.000, show de bola. Se tiver 5.000, mas é isso, eu vou estar sempre
querendo remunerar essa pessoa e não o que infelizmente acaba acontecendo bastante, que é eu te contrato por R$ 500, aí quando eu tenho 10 mil, aí eu contrato o outro. Alguém de fora, alguém que eu sei que é melhor. Então essa consciência está começando a rolar de tipo assim, pô, tenho dinheiro, vou distribuir para a galera. Porque você tem os amigos que têm o talento, que são brabo em todas as funções possíveis, você pega aquilo ali e, pô, esse aqui é melhor nisso. Ah, não, para esse é melhor esse não, mas essa aqui vai. E aí essa coisa de indicação e tudo vai acontecendo. Então tem acontecido a coisa do dinheiro circular entre a gente, né? Assim como o Bel Letras, que a equipe é toda da Baixada, Prédio Posto 13, a equipe é toda da Baixada. Então você vê esse movimento acontecer, inclusive sem muita consciência, porque é isso. Hoje tem a força de trabalho, tem uma galera que a gente sabe que está fazendo, coisa que quando eu comecei eu já era um pouco mais difícil. Então hoje, por exemplo, eu fiquei aliviado quando tinha mais gente fazendo clipe, assim, na Baixada. Porque eu via que em algum momento meio que era só eu. Não que fosse só eu, mas assim, eu que tava fazendo girar por causa dessa doideira de ir lá fazer, e edita, faz um monte de clipe na mesma semana e tal. Então a produção, quantitativamente, né, era muito maior. E aí eu ficava, pô, caramba, a mesma pessoa já fez 3 clipes comigo seguido, né? Tipo, pô, tá na hora de, pô, ter que trocar outro olhar, outra coisa, né? E não é uma coisa de tipo assim, ah, eu quero ajudar o amiguinho, eu não quero esse dinheiro, mas é que, cara, é muito por essa questão também de o que vai ficar, né? De registro histórico e tal. Meu sonho é alguém fazer um filme sobre o Prédio Posto 13 num viés mais de arquivo, num viés mais de investigação, de achar fotos ou de achar, enfim, é um outro filme, sabe? Então acho que também tem um movimento aí de um não ego que está sendo bem interessante, assim. É lento porque infelizmente esse ego às vezes vem exacerbado porque a gente não tem valorização nenhuma. Quando a gente é minimamente valorizado, a gente não quer, né, que o outro roube uma ideia, que o outro faça tal coisa. Então tem muito isso, não, já tem um filme do prédio, então não vou fazer. Eu já acho o contrário, tipo, cada um tem que fazer da sua. Não é copiar, né? Cada um dá a sua visão, assim. Eu acho que isso enriquece muito. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo também ao longo do tempo, porque o mercado botava essa coisa de, se alguém já fez um filme de tal assunto, não dá para você fazer. Tipo, dá. Porque é a questão do olhar, que é o que eu tento passar para os alunos que ainda estão muito embebidos nisso de, não, mas como é que eu faço? Porque eu quero conseguir freela, não sei o que, tá, mas também pensa sobre como você faz. Porque quando eu comecei a fazer oficina, que eu comecei a me ver verbalizando, e assim como aqui também nessa entrevista, tipo, você se vê verbalizando o que você faz. Até então você só faz. Então, se a oficina e tudo isso, essa coisa de teorizar, é uma coisa que faz a gente se ver de fora, assim, e a gente se analisar. Pô, isso aí, de repente, acho que isso eu não quero mais fazer. Isso foi legal. Isso nessa época foi bom, ou nessa época. Então, eu já consigo identificar essas coisas e não ser uma busca por uma, sei lá, uma coisa meio revolucionária. Cada vídeo que eu vou fazer precisa ser algo muito diferente. Eu acho que não. Acho que a coisa revolucionária está exatamente da pessoa fazer sem muita pretensão, sabe? Eu não sei se todos os grandes movimentos artísticos foram dessa forma, mas muitos, até estudando assim na escola, movimento de belas artes, por exemplo, tu vê que na época que o cara tava lá no impressionismo, ele não falava que ele tava no impressionismo. Foi depois isso. Então, eu acredito muito que a gente sempre está vivendo alguma coisa que daqui a alguns anos vai ser falado, pô, é a época tal, é a época que tinha isso, que tinha aquilo. Então, eu acho que a gente vai construindo a nossa história assim, e tentando viver no capitalismo, que é essa coisa de que tudo é dinheiro, né? Então é isso, é resistência, é muita resistência mesmo de estar ali o tempo todo aguentando muitos obstáculos. Mas que eu acho também que dentro do capitalismo, se eu trabalhasse numa empresa de segunda a sexta,
de 9 às 5, estaria enfrentando um monte de obstáculo e de repente não teria a realização pessoal que eu tenho, sabe? Então eu fico pensando muito nisso, assim, hoje em dia, porque eu tenho essa responsabilidade da minha filha, por exemplo, né, que está cada vez mais precisando mais desse suporte que é financeiro, não tem jeito. Mas ao mesmo tempo não é um suporte exatamente financeiro, né? A escola, apesar de estar dentro da sistemática toda, a gente sabe o quanto a escola é importante no quesito social mesmo, né? Então é isso. Infelizmente tudo é dinheiro, mas a gente tenta equilibrar, né? Tipo, hoje eu faço bem menos coisa assim de coisa de graça, videoclipe pra caramba, porque eu realmente não vou ter tempo de entregar se eu pegar. Tenho feito muita coisa só filmando, aí outra pessoa edita, né? Porque eu tinha muito essa centralidade também, eu fazia tudo, absolutamente tudo. Eu fui aprendendo a trabalhar em equipe, sei lá, 2020, aí pandemia com os editais, que eu fui aprendendo, não, eu não preciso fazer isso, essa pessoa vai fazer isso. Esse acúmulo de função é ruim, mas é bom porque, assim, por exemplo, eu tenho experiência em todas as áreas, então eu consigo supervisionar, né? Se eu peço para alguém fazer um roteiro, eu tenho noção daquilo. Então, eu acho que é isso, cara. Tudo tem um lado bom e lado ruim, assim. Uma pessoa que está numa outra extremidade minha do cinema, ela vai ter os lados bons e lados ruins também, porque eu vejo muita gente que tá mais no mainstream, por exemplo, do audiovisual, ela não consegue fazer algo simples. Porque ela nem pode. Porque já tem um nome, porque já tem, né, alguma coisa assim. Então, eu já tento essa coisa bem ousada, né, de eu tô fazendo um vídeo para uma marca, eu boto algum takezinho meio maluco, que é o take que eu acho que é a minha marca, né? E aí eu jogo ali. Se a pessoa não falar nada, beleza. Tá ali um vídeo da Coca-Cola com a câmera caindo, que é uma coisa que eu curto muito, que é no final cair e aparecer, né, alguma logo, alguma coisa. Então eu tento falar isso para meus alunos numa tentativa de expandir essa ideia, não exatamente essa ideia, né? Cada um vai ter a sua forma, mas como que você se expressa minimamente ali, né? Pelo menos um pouquinho. Pô, você tá beleza, é um dinheiro bom, você vai ter que se adequar a tudo, todas as regras, mas pô, uma coisinha, um negocinho que você bota ali, que é o teu olhar, né? Que é a tua visão. Eu acho que é assim que a gente vai alastrando, né? Vai criando esses tentáculos aí para tentar tirar alguma coisa, né? Se você perguntar para qualquer pessoa, eu acho que ela que trabalha com arte e tal, principalmente periférico, cara, a questão do dinheiro é muito mais uma questão social mesmo, de precisar de realmente precisar e não de. Que fica um pouco chato isso, né? Eu não faço por dinheiro. É óbvio que a gente também faz por dinheiro, mas é porque antes, né? Antes tem muita coisa até chegar no dinheiro, entendeu? Às vezes a gente só faz o atalho que é para conseguir só o dinheiro, mas tem muita coisa aqui no meio, né? Tem muita coisa de objetivo, de visão, que eu acho que mesmo que não fosse um trabalho artístico, que fosse um trabalho mais tradicional do capitalismo, também seria as mesmas problemáticas, né? E talvez não tivesse essa magia aí de deixar coisas eternizadas, né? De deixar coisas aí para o mundo e se expressar da melhor forma.